Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Atos capítulo 9, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo em Damasco, do versículo 19 em diante. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém? E os que invocam o nome de Jesus, e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Somente até aí. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse texto, pela vida do apóstolo Paulo. Muito obrigado, ó Deus, pela realidade que temos na narrativa bíblica acerca de um homem tão comprometido com o Senhor. Tu venhas se valer, ó Deus, deste exemplo e da sua experiência, para revelar a cada um de nós aquilo que tu queres, até que, ó Deus, não resistamos e façamos, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem preparado para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho prestado atenção e, de certa forma, tenho algum receio pelos métodos de Deus. A década de 80, os anos de 80, trouxe para a gente uma visão muito romântica do cristianismo, uma visão de que se eu sirvo a Cristo, Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero, que eu gostaria. Essa época foi marcada por muitas pregações, por uma teologia da prosperidade, por alguns hinos que foram cantados naquela época. Talvez os mais antigos devem lembrar: faça um teste, largue o mundo agora e ele vai dar tudo novo para você. Não sei se lembram de alguns hinos, não é isso? Que eram cantados. Marina de Oliveira cantava, né? Faça um teste e largue o mundo agora e ele vai dar tudo novo para você. Como se servir a Cristo trouxesse para você, nessa visão romântica, um estalar de dedos, todas as coisas iriam mudar e você seria bem-aventurado. Surgiu uma teologia da prosperidade, dando a ideia de que Deus vai fazer de você uma pessoa próspera, distanciando completamente daquele padrão bíblico de que nós estamos no mundo. Jesus disse: vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham ânimo porque eu venci o mundo. Ele nem está dizendo: vocês vão vencer também. Ele está dizendo: eu venci, então confie em mim porque eu venci o mundo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e percebemos toda a metodologia divina, o procedimento divino, nós percebemos, por exemplo, que quando Deus diz ao povo para deixar o Egito e seguir em direção à terra prometida, chega um momento em que a multidão tem dificuldade de escolher, porque 12 espias são enviados e quando eles retornam, 10 deles são favoráveis que eles se desviem, atravessando o mar numa outra direção, caindo no deserto da Arábia. E 2 deles, Josué e Caleb, dizem: não, nós vamos avançar por aqui, o Senhor vai nos abençoar. E eram 10 contra 2, e finalmente Moisés, naquele embate, Moisés numa grande dificuldade, Moisés então decide
não seguiram o caminho que Josué e Calebe estavam escolhendo para confiar em Deus, mas eles caem no deserto. E aí Deus faz uma promessa dizendo: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida enquanto o último de vocês não morrer. Olha só, o último de vocês não morrer, vocês não entrarão na terra prometida. De toda aquela geração de mais de 1 milhão de pessoas, aquelas pessoas que saíram, aquela geração que saiu do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. Todos os demais já haviam morrido, inclusive Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Só 2 entraram. Quem eram eles? Josué e Calebe. Ou seja, Deus disse a eles: vocês não confiaram em mim. E eu estou aqui amenizando, porque Deus assim: não entrarão enquanto os vossos esqueletos, os vossos cadáveres não caírem no deserto. Foi essa a expressão, é a palavra bíblica exata. Ou seja, toda a metodologia divina. Mas por que eu estou dizendo a respeito da metodologia de Deus? Quando Deus resolve que vai haver uma evangelização em massa, Deus diz a Jesus na pessoa divina, ele treina 12 deles, um deles suicida, entra outro, Matias, e ele diz a eles mais os 70, diz: vão e preguem o evangelho todos vocês. Mas era pouca gente. E aí eles pensaram: vamos pregar, mas vamos ficar aqui mesmo, Samaria, Jerusalém, vamos ficar por aqui, a gente prega aqui, a gente vai para casa, amanhã de manhã eu vou pescar, e aí depois, se der tempo, eu saio e prego mais um pouquinho. E aí Deus disse: não é isso não. Ide por todo mundo. O que eu disse a vocês é para ir por todo mundo. E aí, como que vão por todo mundo? E Deus então levanta um camarada chamado Saulo. O nome é aramaico, no hebraico é Paulo. Ele não mudou de nome, ele só mudou de nacionalidade. Sua língua foi quem mudou. Então Saulo, ele é levantado, Saulo de Tarso. E Deus disse: eu vou dar um jeito de vocês pregarem o evangelho por todos os lugares. Eu vou dar um jeito que isso possa acontecer. Eu sei que vocês não querem sair daqui de Jerusalém, vocês não querem ir por todo o mundo. Eu vou dar um jeito de fazer missões, e vocês vão cumprir aquela minha orientação ou determinação missionária. E aí Deus levanta Saulo. Saulo, embora não crente ainda, não convertido, porque isso só vai acontecer no capítulo seguinte, o capítulo 9, mas ele já começa a ser usado por Deus para a evangelização do mundo. Como assim? Ele chega em Jerusalém com carta, prendendo e arrastando os crentes em Jerusalém e em Samaria, e ele entra por aquela região, levando essas pessoas a serem executadas em praça pública, a morrerem. Sabe o que foi que aconteceu com os crentes que estavam em Jerusalém? Eles se espalharam. Deus começa a obra missionária através de Saulo, mesmo antes da conversão dele. Nós temos dificuldade de enxergar isto, de que Deus está permitindo que essa realidade possa acontecer para que eles possam sair daquela cidade. E então Saulo vem prendendo, vem matando pessoas, arrastando pessoas amarradas ao cavalo pelas ruas. E esses crentes em Jesus que estão naquela região, eles se dispersam, eles vão embora, eles saem da cidade, eles vão para outros lugares, eles começam a pregar em outros lugares e implantar igrejas em outros lugares. Começou missões, mesmo antes da conversão de Saulo, que nós lemos no capítulo 8, Saulo em Damasco. E assim começa a pregação do evangelho. Quando ele se converte, no capítulo 9, ele começa a pregar o evangelho em praça pública, e as pessoas falam: esse cara veio para cá para prender a gente, agora ele quer participar das nossas reuniões. Agora ele era um crente em Jesus, e eles disseram: nós não vamos deixar que ele participe.
E aí os judeus, aqueles ligados ao judaísmo, a religião anterior do apóstolo Paulo, disseram: Paulo mudou de lado, e ele agora está pregando o evangelho, dizendo que as pessoas têm que ser crentes em Jesus. Ele que saiu daqui com nossa autorização para prender os cristãos, agora ele virou cristão e ele está pregando o evangelho para que as pessoas se convertam a Cristo. E os judeus resolveram matá-lo. E disseram: vamos matar esse camarada. E aí eles planejaram matar agora o apóstolo Paulo. Enquanto eles planejavam isso, eles esqueceram de uma coisa: Deus já tinha Paulo ou Saulo na sua mão, mesmo antes da conversão dele. Deus já tinha um projeto para ele. Deus diz a Ananias: vai lá na rua chamada direita e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar o quanto ele deve padecer por amor ao evangelho. E aí a casa é cercada onde Paulo está, e diz o texto que nós lemos, versículo 25: mas os discípulos de Saulo, os cristãos, tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Cercaram o portão da cidade para matar o apóstolo Paulo. E aí os crentes que estavam na casa, eles amarraram lençóis, colocaram Saulo ou Paulo dentro dos lençóis, e eles desceram pela janela, pela muralha da cidade, para fora da cidade, para que ele pudesse sair. Quando eles estavam descendo naquela muralha, eles estavam olhando e pensando: estamos descendo um novo crente, estamos fazendo descer neste lençol um novo crente em Jesus. Quando Deus olhava para aquele lençol e aquele homem dentro daquele lençol, Deus dizia: desçam devagar, porque aí está o maior missionário da história do cristianismo. Deus tinha um plano, mesmo com um comportamento anterior, que ainda Paulo não entendia, mas Deus já havia começado a obra missionária através dele. E por causa daquela perseguição em Jerusalém, Paulo vem a se converter pelo testemunho de Estevão. E ele depois disso vai fazer 4 viagens missionárias, levando o evangelho a todos os quadrantes da terra então conhecidos. Faltava ainda o norte, acima de Roma. Eles não sabiam que ali haviam os visigodos e os ostrogodos e os francos. Ali habitavam o que nós conhecemos hoje, os vikings. Moravam naquela região e ainda não sabiam que aquela região era habitada. Mas todo o mundo conhecido, o cristianismo foi pregando o evangelho, chegou ao norte da África, Hipona, chegou a Macedônia, ao norte da Europa, chegou a todos os lugares, por causa das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quando eles desciam um lençol, eles pensavam: vamos descer um homem que estão querendo matar. E Deus dizia: não, aí estão descendo 13 cartas do Novo Testamento, aí estão descendo 4 viagens missionárias, aí está descendo o homem mais culto que o cristianismo já teve, aí está descendo o homem que vai implantar igrejas em toda a Ásia Menor. Nós estamos em missões, e Deus, Ele começa missões muito antes do que a gente imagina. Tenho visto a situação da Venezuela, por exemplo. Eu acredito que a Venezuela será o maior campo missionário de toda a América do Sul. Deus está preparando aquele país para que seja o maior campo missionário. Você vai dizer: mas por meio da dificuldade? Isso mesmo. A Romênia foi assim. Leia o livro de Sam Tipton. A Romênia enfrentou dificuldade, expulsou os cristãos, e quando mudou o regime político da Romênia, a Romênia se tornou o maior centro de evangelização do mundo inteiro. Deus está trabalhando. Mas eu gostaria de concluir dizendo uma coisa que eu acredito que tem tudo a ver com você.
Deus levantou Paulo para perseguir a igreja, mas foi importante que a igreja não desistiu em meio à perseguição. Deus levantou os judeus para matarem o apóstolo Paulo, mas foi importante que a igreja continuou firme para preservar a vida do apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo um dos momentos de maior violência sobre a face da terra. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade. E eu quero dizer a você, é tempo da igreja não desistir. Nós somos hoje aqueles que devem permanecer na evangelização, na contribuição, na intercessão. Nós somos a esperança deste século para a pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus.